Você achou aí? Vamos lá então. Versículo 6 diz assim: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Beleza? Vamos aqui falar um pouco sobre trazer a luz para dentro da nossa casa. Eu confesso para vocês que eu tenho pensado muito sobre o nosso comportamento, o nosso viver em Cristo. E eu vejo que nós temos uns vícios de criação, uns vícios de sociedade, uns vícios de antigos, e que se tornam o início das coisas erradas. Aqui a palavra está dizendo que a nossa casa seja luz, que a nossa vida seja luz. Então, acenda uma luz na sua casa. Acender a luz significa a verdade, trazer a verdade para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Eu tenho lidado com pessoas e ao tempo que eu tenho lidado com pessoas, eu tenho me irritado muito. Uma das coisas que eu tenho me irritado é quando as pessoas estão mentindo na cara dura. Sabe, quando você era criança, principalmente as pessoas que já moraram no interior ou que tiveram um pé de bergamota no seu pátio, quando o pai ou a mãe ou o responsável dizia que não era para mexer na bergamotinha lá que estava verde, lembra que você pegou ou que viu alguém pegar e que depois disse que não pegou a bergamota? Mas o cheiro da bergamota não há quem esconda. Então, quando nós fizemos as coisas, não há quem esconda. A Bíblia diz que nada fica oculto diante de Deus. Mas eu estava falando com alguém essa semana sobre política e alguém disse para mim: olha, os políticos são corruptos. E eu digo: e nós não somos? Quando nós, no ônibus, sentamos no lugar de um deficiente, quando nós estacionamos o nosso carro no lugar do deficiente, quando nós negociamos ou buscamos uma situação para nos beneficiar politicamente,
contar para vocês uma história verídica, segundo o que me contaram. Uma irmã foi se queixar para um pastor, dizendo assim, aliás, ela pediu para testemunhar na igreja. E o pastor pediu para ela que queria ouvir o testemunho. E ela vai e conta para o pastor o seguinte: pastor, eu tinha uma doença, e muita gente com essa doença. Mas Deus foi muito bom comigo, porque eu conheço uma pessoa lá em tal lugar, referente àquilo que ela estava falando, saúde, e eu fui e conversei com essa pessoa foi lá e botou os meus papéis na frente. E eu fui chamada. E agora já fiz a cirurgia, estou bem, graças a Deus. Eu quero testemunhar, diz o pastor. Não, não vai testemunhar coisa nenhuma. Mas como não vou testemunhar, pastor? Isso foi bênção, foi Deus que me deu. Não, isso foi ladruagem. Você já viu, você já parou para pensar que quantas pessoas estavam na fila e que você furou a fila? Você já parou para pensar que alguém poderia estar mais mal do que você ou necessitar mais do que você? Quem sabe até morreu e você foi beneficiada? Você acha que é certo isto? É comum essas histórias acontecerem, coisas semelhantes, e ser pregado isso dentro de casa. Uma criança chegou para mim um dia, um tempo atrás. A criança chegou para mim e disse: pastor, eu não vou. Eu não faço tal coisa, eu não venho em tal atividade, porque os meus pais disseram que não é para levar a sério tudo que o senhor fala. Eu estou na dúvida. A quem eu devo seguir? O que o senhor fala realmente está certo, pastor? Porque os meus pais diz que não é tudo assim. É ou não é? Porque eu quero saber. Eu quero dizer para você, nós começamos errado. Para começar, vamos fazer uma análise friamente das trevas que nós colocamos dentro da nossa casa. A criança, por exemplo, quando nasce, a primeira coisa, nós espancamos ela, dá um tapão. Né? A criança, o que a criança fez para apanhar? Nós pregamos a violência. Ah, mas a criança tem que chorar. Ah, tem que chorar, então tá. Ah, mas aí as crianças, a criança daqui a pouco, nós ficamos dando tapinha nela para ela arrotar. Só que se ela arrota, nós xingamos ela, chamamos a atenção dela. A criança fica em dúvida. Outra coisa, a criança precisa do mamar. Ele está ali mamando. Ele quer mamar mais porque está com fome. Ao invés de dar uma mamadeira, ao invés de dar o seio, a mãe dar o seio para o filho mamar, sabe o que ela faz? Dá uma borracha, um bico. Trapaceia a criança. E como que nós vamos construir? Um diz que é certo, outro diz que é errado. O pai vai olhar um filme. A criança diz: eu quero ver também. O pai diz: não, não pode.
Mas se é ruim para a criança, por que o pai está assistindo? Qual é a referência de pai que ele tem? Ainda se explicasse, ensinasse, se houvesse uma didática nisso, mas não existe nada, simplesmente não vai assistir, eu que vou assistir. A criança, quem sabe, fica escondido lá atrás da cortina, assistindo. E sabe lá o quê? A mãe. Já vi essa história, eu vi. A mãe, sabe, dizia minha sogra, o mascate. O cara vem lá vender aquelas coisas. A mãe compra escondida do... A esposa compra escondida do marido. A filha está vendo. Já sei como é que eu vou fazer. Eu também vou mentir. A mãe mentiu para o pai, eu também vou mentir. O filho viu o pai fazendo uma coisa errada. Ele vem. Fazer, o pai faz. E eu vi uma cena que eu ia dizer. Aquela cena da pessoa comprar do mascate, o mascate vir, receber, a mãe não ter dinheiro, ou não querer pagar, diz para a criança, vai lá e diz para ele que a mãe não está. E a criança tão inocente que ela chega lá e diz assim, a mãe mandou dizer que ela não está. Digo para você, acenda uma luz na sua casa, é o tema de hoje. Você pode não gostar, mas me perdoa, eu não estou falando que você faz isso. Eu não estou falando que você faz essas coisas, mas eu estou levando você a pensar junto comigo. Quanto nós induzimos o poder que nós temos de influenciar. Eu não estou dizendo que eu nunca fiz coisa errada e que não erro. Eu erro, estou sujeito a erros, como qualquer outro ser humano. Mas eu tenho me policiado bastante. E tenho pedido para você, o meu pedido, porque a minha preocupação é com as crianças. O adulto já pode raciocinar, já pode fazer uma autocrítica, uma avaliação melhor. Mas para a criança é muito confuso. Embora as crianças de hoje estejam muito avançadas. As crianças, às vezes, eu tenho conversado com algumas crianças e, como dizia lá fora, dá nó em pingo d'água. Porque elas pensam, elas raciocinam coisas assim que a gente fica imaginando. De onde elas tiraram? Como é que foi aquilo? Por que elas conseguem captar aquelas coisas que às vezes a gente está olhando elas brincando, pensa que elas não estão percebendo o que está acontecendo. Mas elas sabem como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai. Elas sabem se estão passando por crises e as crianças sentem. Acenda uma luz para o futuro. Não importa o que foi feito até aqui. Importa o que vamos fazer daqui para frente. O Senhor Jesus foi pego de surpresa porque de repente veio um grupo de pessoas trazendo uma mulher que tinha sido pega em adultério.
E disseram para ele, olha, na lei está escrito que essa mulher tem que ser apedrejada até a morte. Jesus, como aqueles que já conhecem a palavra de Deus, sabem que Jesus começou a escrever no chão, olhou para eles e disse para eles, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ficou ali se fazendo que não estava vendo nada. Mas viu que foram saindo de um em um. Certamente aqueles homens tiveram sua consciência despertada. Quem sabe muitos deles já tinham deitado com aquela mulher. Mas como não tinham sido pegos, queriam a morte daquela mulher. Após saírem todos, o Senhor Jesus perguntou, ó mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Acenda uma luz na tua vida. Deixe de andar na escuridão. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que estava em trevas, nesse já não há mais trevas, e sim luz. Se a palavra de Deus começar a ser pregada dentro de casa, como lá no Velho Testamento é ensinado, fala com a criança, em pé, andando, parado, sentado, deitado se for necessário, mas fala da misericórdia de Deus, do amor de Deus e daquilo que agrada a Deus. Também eu quero falar de acender uma luz na nossa casa, no sentido de abrir as janelas, gente. Nós estamos num tempo que parece que todo mundo está se escondendo. Nós já nos cercamos, já colocamos grades, já colocamos portões de ferro. Agora o bandido está solto e nós estamos presos. E agora fechamos as portas, fechamos as janelas, não tem um ar mais circulando dentro das casas. Comece a sonhar numa mudança. Deixe os raios de sol entrar. E agora, dessa época, para nós gaúchos principalmente, vai ser mais difícil ver o sol, os raios de sol dentro de uma casa. Mas isso areja. Isso dá um sinal de vida. Isso dá um sinal de sonho, de alegria, de que tem gente viva ali, que tem gente com saúde ali. Acenda uma luz dentro da tua casa. Traga Jesus para dentro da sua casa. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está dizendo, se me convidarem, eu vou entrar nesta casa, eu vou iluminar esta casa. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou a luz. Ele não disse, eu sou uma luz. Eu sou a luz, eu sou a claridade. Jesus quer entrar na tua vida. Quer entrar na tua casa. Mas ele precisa de espaço. Olha, eu sou grandão, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,80 m, um pouquinho mais, né? Sou expansivo para os lados. Então eu sou peso pesado. Se eu chegar num lugar, numa casa que esteja muito apertado, que não me dê espaço, eu vou me sentir mal.
Jesus não vai se sentir bem se ele encontrar você, mas você não deixar ele se manifestar. Dê liberdade. Deixe entrar a luz. Abra sua casa para a vida. Abra sua casa para Jesus. Abra sua casa para Deus. Me disse um pregador um tempo atrás que eu estava ouvindo. Ele disse assim: faça uma mudança na sua casa. Se não tem como comprar um sofá novo, troca ele de lugar, pelo menos. Faça alguma coisa nova. Faça um movimento na sua casa, para que quem passe ali veja que ali há vida. Não com aquela vida de gritaria, de briga, de xingamentos, de ofensas. Como eu estava falando antes, o exemplo para as crianças, o exemplo para as meninas, o exemplo para os meninos. Hoje o que se vê nos jornais, o que se lê, o que se ouve nas notícias, foram homens que assassinaram suas esposas. E casos de esposas que assassinaram. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos isso aconteceria, que marido contra mulher, contra esposa, esposa contra marido, pai contra filho, filho contra pai. Isso está nos padrões bíblicos, ou seja, para as últimas horas. Mas isso é triste. Isso é terrível. Queremos isto? O que nós vamos incentivar as crianças? Tem meninas que não querem casar mais, que tiraram. Para que casar? Tem meninos que já estão preferindo ter relações no mesmo sexo. Por quê? As coisas que estão acontecendo dentro de casa. Se nós ficarmos pregando dentro de casa que casamento é ruim, que ter família é ruim, que ter uma casa para morar com sua família é ruim, nós estamos colocando trevas dentro de casa. Então vamos ensinar, vamos orientar que casamento é bom, que casamento é de Deus, que relações no casamento. Ih, pastor, está quadrado, está fora de hora. Ensine. Se a pessoa não conseguir aguentar coisa parecida, isso é acidente de percurso, sei lá o que vem a dar o nome, mas você não se omitiu. Acenda a luz. Mostre. Eu nunca proibi os meus filhos de fazer nada. Mas sempre falei a verdade para eles. Sempre mostrei as consequências para eles. Proibi qualquer pecado dentro da minha casa. Não sei se não fizeram. Mas só se foi longe de mim. E se fizeram isso, cada um vai responder por isso. Mas não que eu permitisse. Não que eu tolerasse. Não que eu não ensinasse. Então eu quero dizer para você, ensine. A obrigação é sua. Pai, mãe, o responsável. Quem manda nesta casa? É bravo. Mas às vezes a gente vê até mesmo na igreja, a avó perguntando para a criança onde a criança quer sentar.
E a avó senta onde a criança quer sentar. Os valores estão errados. Tem trevas nessa casa. Porque quem dá o rumo são os adultos, não são as crianças. Tem pai que pede para a criança dizer o que ela quer. Não, você é pai. Assuma a sua responsabilidade, assuma o seu posto. Porque se você não assumir, alguém vai assumir. Assuma a sua responsabilidade de pai, assuma você, mãe, a sua responsabilidade de mãe. Ensine seus filhos a honrar seu marido. E você será honrada também. E seus filhos serão abençoados. Porque a palavra de Deus honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Tem tantos jovens morrendo porque desrespeitam os seus pais. Estão perdendo a vida cedo. E a culpa é dos pais. Porque não ensinaram a verdade para as crianças. Acenda uma luz. Se não te agradou, não era a minha intenção te desagradar. A minha intenção é falar de acordo com o que está aqui na palavra. Não sejais participantes com eles. Outrora, ou antigamente, vocês eram trevas. Porém, agora, vocês são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. É a palavra. Eu não inventei nada. Estou apenas reproduzindo a palavra de Deus. Pastor, por que a minha família está destruída? Hoje o que mais, depois do vírus, o maior problema é as crianças, é a família. Outro dia eu estava vendo um filme e eu fiquei tão impactado com aquilo, porque aquele personagem, aquela criança, estava mostrando uma realidade que eu vejo todos os dias, praticamente, aqui na nossa sociedade. Aquela criança querendo fugir de casa, porque ela se achava o problema que o pai e a mãe estavam brigados, que o pai ia deixar a mãe ou a mãe ia deixar o pai por culpa dela. Aquela criança queria fugir, queria tirar a própria vida. Se a gente for conversar com as crianças, chamar as crianças e for entrar na intimidade do lar dela, nós descobrimos que as maiores angústias e as maiores tristezas das crianças está dentro da casa deles. O assombro deles é sua própria casa. Às vezes as crianças dizem, por que terminou? Tem crianças que dizem, o pastor vai ficar sabendo. Pastor sabe disso? Eu digo para você, o que está fazendo? Eu não sou perfeito. Não estou pregando eu, estou pregando a palavra. Não estou dizendo que não tenho erros, não. Estou dizendo que eu estou lutando para ser perfeito. Que eu estou batalhando para fazer a coisa certa. E sei que não é fácil. Mas Deus nos ajuda. Jesus
nos socorre. Ele nos socorre de tantas maneiras. Ele tem um jeito certo de fazer a coisa, de fazer a mudança, de fazer as coisas acontecerem. Mas para isso é necessário nós desejarmos que isso aconteça.